do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 1 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde que neste início dessa carta aqui, meus irmãos, Paulo ele vai expressar a sua alegria e gratidão pela fé, pelo amor e também pela esperança daquela comunidade. E ele vai reconhecer o exemplo dos Tessalonicenses, que se tornaram modelo de perseverança e também de testemunho cristão, mesmo em meio às dificuldades. Amém? E meus irmãos, antes de a gente darmos início, como vocês sempre sabem, e eu peço carecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like, que é muito importante para o canal, meu irmão e minha irmã. Fortalece demais esse gesto que vocês fazem e ajuda cada vez mais ao YouTube a recomendar mais e mais este canal aqui para mais pessoas, e que mais pessoas virão através deste canal cada vez mais conhecer a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Por isso que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E vamos ver aqui, meus irmãos, no primeiro versículo, sobre a saudação e também a bênção inicial de Paulo. Nos primeiros versículos, versículo 1, vamos ver? Eu, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz esteja com vocês. Meus irmãos, neste primeiro versículo aqui, Paulo ele inicia esta carta aqui de modo afetuoso, escrevendo junto com Silvano, que é Silas, e também Timóteo. E a saudação, graça e paz, resume toda a mensagem cristã. A graça é o dom gratuito de Deus e a paz é o resultado dessa graça no coração dos fiéis. Por isso, meus irmãos, que neste primeiro versículo aqui, aprendemos que toda vida cristã começa com a graça de Deus e ela floresce na paz que vem de Cristo Jesus. Amém? Por isso que para a nossa realidade, este primeiro versículo nos ensina para a gente pedir, meus irmãos, diariamente a Deus que a nossa casa e o nosso coração sejam cheios da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que pedir diariamente, Pai, diariamente, Senhor Deus, dai-me a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, não só para os nossos lares, como também para o nosso coração. Peçam isso todo santo dia, meus irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a graça de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? É isto o que este primeiro versículo está nos ensinando. E vamos ver agora, nestes próximos versículos, do 2 até o versículo 5, onde vamos ver aqui sobre a ação de graças pela fé dos Tessalonicenses, e vamos ver também a eleição e a força do Evangelho, ou seja, da palavra de Deus, dos versículos do 2 até o versículo 5. Vamos ler aí. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele, pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. Meus irmãos, nestes versículos aqui, do 2 ao 3, primeiro, Paulo, ele se alegra pela comunidade e ele destaca 3 virtudes fundamentais aqui. Primeira virtude, fé. Segunda, caridade, que se chama amor. E também esperança. São essas 3 virtudes que ele destaca aqui. E são as mesmas virtudes, essas aqui, são as mesmas virtudes teologais que sustentam toda a vida cristã. A fé, o amor e a esperança. E ele vê também, Paulo, nos Tessalonicenses, uma fé viva, um amor ativo e também uma esperança perseverante. Por isso que neste versículo do 2 ao 3, aprendemos que a verdadeira fé, ela se manifesta em obras. O amor se mostra no serviço e a esperança, ela se mantém mesmo nas tribulações. Por isso, meu irmão e minha irmã, que neste versículo do 2 ao 3, para a nossa realidade, nós temos que examinar a nossa vida. A nossa fé, ela tem se mostrado nas nossas atitudes, essa nossa fé. Vamos examinar a gente, vamos perguntar para a gente, essa nossa fé que a gente tem em Jesus, ela tem se mostrado nas atitudes? O seu amor é visível nas suas ações? O nosso amor é visível nas nossas ações, nas nossas atitudes? A nossa esperança, ela está resistindo aos desafios, às provações do dia a dia? Todas essas perguntas aqui, vamos examinar a nós mesmos e perguntar para a gente. Nossa fé está sendo mostrada nas nossas atitudes? Vamos examinar, meus irmãos. E no versículo do 4 ao 5, Paulo, ele reconhece que os Tessalonicenses, eles foram escolhidos por Deus, pois o Evangelho produziu frutos visíveis neles. E a pregação de Paulo, ela foi acompanhada pela ação do Espírito Santo, que confirmou a palavra com poder e também transformação. Por isso que neste versículo do 4 ao 5 também, meus irmãos, aprendemos que o Evangelho não é teoria. O Evangelho, não. O Evangelho, a palavra de Deus, é força viva do Espírito Santo que transforma os nossos corações. Por isso que para a nossa realidade, permita, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo haja em cada um de vocês e que também transforme a vida de cada um de vocês, tornando sempre a palavra de Deus viva em suas atitudes. Amém? Por isso, meu irmão e minha irmã, permita hoje que o Espírito Santo haja na sua vida e que transforme a sua vida por completo. Amém? E agora, nestes próximos versículos, do versículo do 6 até o versículo 10, que são os últimos versículos, nós vamos ver aqui sobre o exemplo dos Tessalonicenses e vamos ver sobre a conversão e a esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Dos versículos do 6 até o versículo 10. Vamos ver aí. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor
partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu, esse Jesus que nos salva do castigo divino, que está para vir. Meus irmãos, nestes versículos do 6 até o 8, nós vemos aqui que mesmo enfrentando perseguições, os tessalonicenses acolheram o Evangelho com alegria, ou seja, acolheram a palavra de Deus com alegria. E a sua fé, a fé deles, foi tão firme que se tornou exemplo para as outras comunidades, espalhando o testemunho de Cristo em toda a região. Por isso que nestes versículos, meus irmãos, do 6 até o 8, aprendemos que quem vive com fidelidade e alegria no Senhor Jesus, mesmo nas provações, inspira e fortalece os outros nessa caminhada de fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, que mesmo em tempos difíceis, mantenham a sua alegria no Senhor Jesus Cristo. E a sua perseverança, ela pode ser o exemplo que alguém precisa para não desistir. Amém? E nos últimos versículos do 9 até o 10, a conversão dos tessalonicenses, ela foi completa. Abandonaram os falsos deuses e eles passaram a servir ao Deus verdadeiro, aguardando com fé o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele mostra também, nestes últimos versículos, que o cristão vive entre o serviço a Deus e também a esperança na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nestes últimos versículos aprendemos que converter-se é deixar o passado de pecado para trás e viver na expectativa viva da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, que para nossa realidade, estes últimos versículos nos ensinam o seguinte, que nós temos que renovar hoje a nossa entrega ao nosso Deus Todo-Poderoso e também nos ensina para nós servirmos com amor e manter sempre o coração preparado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E neste capítulo 1, aprendemos hoje, meus irmãos, 5 lições neste capítulo 1. A primeira lição que aprendemos é que a graça e a paz vêm somente de Deus. Segunda lição, que a fé verdadeira, ela se mostra em obras de amor, quer dizer, nas atitudes. A fé verdadeira tem que se mostrar nas atitudes. Terceira lição, que o Evangelho, ou seja, a palavra de Deus, é força e poder do Espírito Santo. Quarta lição, que a nossa perseverança é o testemunho para o mundo. Temos que perseverar, firmes, continuarmos. Quarta lição. E quinta e última lição, que nós temos que devemos viver convertidos e cheios da esperança na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Foram esses as 5 lições que aprendemos neste capítulo 1 da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizarmos o nosso vídeo, o nosso estudo, como eu sempre peço a cada um de vocês, carecidamente, que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal,
ativem o sininho e também deixem o seu like. Porque cada vez mais fazendo isso, como eu sempre digo, meus irmãos, ajuda muito esse canal aqui a crescer e também ao YouTube a recomendar para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão conhecer a palavra de Deus por meio deste canal aqui. Amém? E compartilhe, meu irmão e minha irmã, essa mensagem de hoje para algum familiar seu, algum amigo que precisa ouvir hoje a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.